Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou pastor e apresentador deste programa que tem abençoado a família cristã. E hoje nós iremos falar sobre o que a Bíblia ensina a respeito de quem é apóstolo, bispo, presbítero e diácono. Qual a função de cada um? Está no ar, programa Propósitos de Vida. No programa de hoje nós vamos ver, primeiramente, o que é apóstolo. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: foi ele, Jesus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. A palavra apóstolo vem do grego e tem o significado literal de enviado, ou seja, um mensageiro pessoal. A derivação da palavra apostolê confere o significado de enviar uma pessoa sob a autoridade de quem manda e da responsabilidade de quem vai. Lucas capítulo 6, versículos 13 e 14 diz: quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a esses 12, Simão, em quem pôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Paulo, ele foi chamado de apóstolo porque teve uma visão de Jesus quando estava no caminho para Damasco. Nessa visão, Jesus pergunta por que ele o estava perseguindo. Dali ficou cego e após 3 dias se encontrou com Ananias. Nesse encontro, Ananias confirmou a visão de Jesus e Paulo pôde ver novamente. Tendo recebido o batismo, mudou o nome, que antes era Saulo, e passou a pregar a palavra de Deus. Isso está registrado em Atos capítulo 9. Paulo só foi chamado de apóstolo porque teve uma visão de Jesus que foi confirmada por Ananias. Então, o próprio Jesus o chamou, mesmo sendo em uma visão. Ele foi uma exceção ao apostolado, pois foi chamado após a morte de Jesus e, posteriormente, se considerou o menor de todos os apóstolos. Existe uma discussão teológica nos dias de hoje, perguntando se alguns líderes podem ser chamados de apóstolos. Vamos considerar primeiro a Bíblia. Do ponto de vista da palavra de Deus, o ofício de liderança que é ensinado pela Bíblia é pastores, presbíteros ou bispos e diáconos. Outro ponto a ser citado é que, historicamente, depois desse colegiado de apóstolos do Novo Testamento, não foram eleitos mais apóstolos. Isso surgiu agora com o movimento neopentecostal. E se existem apóstolos, eles estão agindo em desconformidade com o título que receberam, que é o de ser um enviado especial. Deveriam sair como os nossos missionários, evangelizando o mundo e plantando igrejas. Vamos falar sobre o que a Bíblia ensina também sobre o ofício de bispo. Essa palavra ela vem do original grego, episcopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Várias passagens usam essa palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Vamos falar sobre também o que a Bíblia ensina sobre o ofício de presbítero ou ancião.
Em algumas versões da Bíblia, esse termo descreve alguém de idade mais avançada. A palavra presbítero é usada na Bíblia para identificar algum dos líderes entre os judeus. No livro de Atos e nas epístolas, os homens que pastoreavam e supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros. São homens de idade suficiente que tenham filhos crentes, né? Geralmente são alguns dos mais maduros dos cristãos da congregação. Usam o seu conhecimento e experiência para servir como modelo e ensinar o povo de Deus. E agora vem a pergunta, né? E os pastores? Pastor é uma palavra muito comum na Bíblia. O pastor é quem pastoreia, cuida do rebanho, o responsável pelas ovelhas. E é isso que a Bíblia quer mostrar com a função do pastor em todas as suas figuras, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Veja o exemplo de Davi, que era pastor de ovelhas, e usa essa figura no Salmo 23 para mostrar como sentia como ovelha em relação a Deus, que é o seu pastor. Também, Jesus usa a figura de pastor se colocando como bom pastor. Ele disse, né, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sendo assim, por comparação, entendemos que o pastor humano, o sacerdote cristão, ele é o guardador e guia das ovelhas de Cristo, que é o sumo pastor, pela qual eles darão conta. O texto diz, obedecei vossos guias, né, os vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Mais do que uma profissão ou um dom, ser pastor é uma vocação, um chamado. Quem já esteve exercendo algum posto de liderança sabe o quanto é difícil lidar com pessoas. Veja o caso que os líderes espirituais encontram, por exemplo. Na igreja tem ovelha, mas também tem os bodes. E Mateus 25, 31 a 33 fala que quando Jesus voltar vai separar um do outro, mas até lá, tem também o trigo e tem também o joio. Em Mateus 13, versículo 24 a 30, Jesus vai separar também, mas até o momento eles vão crescendo juntos, misturados. Tem crianças espirituais, 1 Coríntios 14, 20, tem santos e pecadores, tem crente carnal e crente espiritual. Enfim, temos todo tipo de gente boa e ruim. Tudo isso para o pastor cuidar. Pode ter certeza que isso não é coisa fácil. Então, para administrar tudo isso, o pastor tem de ter muito amor, paciência, discernimento, oração, joelho no chão, etc, 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 e ponha etc nisso. Então, eu reforço esse versículo. Obedecei vossos líderes, né, porque velam pela vossa alma, e para que façam com alegria e não gemendo. Deu para perceber que pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Quando cria-se um grau hierárquico ou quando se procura fazer distinções entre esses ofícios, isso acaba fugindo do padrão que a Bíblia ensina. E para terminar aqui eu quero falar sobre os diáconos. O diaconato, ele foi instituído na igreja cristã com o propósito de assistir às pessoas pobres da igreja. Foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Está registrado em Atos capítulo 6 e versículo 3. Dessa forma, os apóstolos que estavam muito ocupados com esse serviço foram liberados para se dedicarem exclusivamente à oração e ao ensino da palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 até o 10, o apóstolo Paulo define os atributos de um diácono. O diácono precisa ser um homem íntegro na conduta, deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a própria casa. Ser um homem irrepreensível na conduta e ter um bom testemunho tanto dos membros da igreja como dos de fora da igreja. O diácono precisa ser um homem íntegro na palavra, um homem verdadeiro, um homem de coração, fala a verdade, não difama com a sua língua nem lança injúria contra o seu vizinho. Sua palavra é sim, sim, não, não. Ele não transige com a verdade, ele não mente, não dissimula, nem negocia
princípios absolutos. O diácono precisa ser um homem íntegro na temperança. Tem domínio próprio, não apenas sobre a língua, mas também sobre a bebida. O diácono precisa ser um homem íntegro nas finanças. Não pode ser amante do dinheiro. Seu coração não está posto em coisas materiais, mas em Deus. Não faz do dinheiro seu patrão. Ele pode possuir dinheiro, mas não é possuído por ele. Ele pode carregar o dinheiro no bolso, mas não no coração. O diácono precisa ser um homem íntegro na doutrina. Deve ser um homem fiel às Escrituras, sólido na doutrina. O diácono precisa ser um homem íntegro na maturidade espiritual. Não deve ser um neófito na fé. Ele não pode abraçar o diaconato sem pensar. O diácono também não pode ser um homem inconstante, imaturo, vulnerável. Antes precisa demonstrar firmeza no propósito de servir a Deus e a seu povo. Então esse é o nosso teologando de hoje. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Muito bem, eu espero que o Teologando de hoje tenha tirado as suas dúvidas a respeito desses nomes de liderança que nós lemos na Bíblia, né? Apóstolo, bispo, presbítero, pastor e diácono. Eu espero que tenha sido de extrema valia o ensinamento de hoje. O nosso programa está chegando no final. Eu queria agradecer a sua audiência e antes de terminarmos aqui, eu quero fazer aquele apelo que eu sempre faço para que você divulgue o nosso ministério. Estamos há 6 anos no ar, ensinando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus a outras pessoas, a outros povos, a você que está na sua casa. Então, uma coisa boa a gente divulga. Então divulgue o nosso ministério. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal Adriano Papa, e você aperta lá o sininho e você é notificado de todos os vídeos que nós postamos, os vídeos do nosso programa. Então você pode também curtir a nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida, e sempre, toda semana, a gente posta frases com propósitos para que você tenha uma semana direcionada dentro da vontade de Deus. Também você pode assistir o nosso programa, você que reside na cidade de Ipatinga, toda quinta-feira às 22 horas, no canal 11 da Astro. Você que tem TV a cabo aí, a Astro, você pode assistir o nosso programa toda quinta-feira às 22 horas. E você que se encontra fora da cidade de Ipatinga, você pode assistir no nosso site, simultaneamente, www.tvcaravelas.com.br. É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Que você tenha uma semana ricamente abençoada pelas mãos de Deus. Até o próximo programa e tchau.